Boa noite. Mais uma vez estamos na presença de Deus, na casa do Senhor. Não tem coisa melhor, não é verdade? E escolhemos a boa parte. Enquanto há multidões aí lá fora, se preocupando com tantas outras coisas, nós escolhemos estar aqui ouvindo coisas extraordinárias. Parabéns a Gabriela. Parabéns, viu? Que linda história, viu? Que linda história. Testemunho poderoso. Esse testemunho serve aí para uma geração de jovens que está enfrentando mesma dificuldade. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Gente, alegria, viu? Feliz sábado a todos. É bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sempre digo que é impossível vir à casa de Deus sem se encontrar com o dono dela. Então, quando nós entramos aqui nesse lugar, esse lugar é sagrado, né? Nós entramos aqui nesse lugar, do batente daquela porta para dentro, nós começamos a ouvir a voz de Deus. É através de um hino que nós ouvimos, é através de uma oração que alguém faz, através de um lindo testemunho como o da Gabriela, é através da palavra de maneira especial. Então, eu, assim, de coração, desejo que você leve daqui o que veio buscar, viu? Que você leve a paz, a esperança que você veio buscar nesse lugar. Sinta-se bem entre nós e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Amém? A minha família está ali, minha esposa e a minha filha, minha esposa Luciene, minha filha Micaele, meu filho Misael, está ali vestido de africano. Eu trouxe aquela camisa dele para ele lá da África, ele fez questão de vir. Mas eu vou ter que vir aqui, viu, Júnior, para contar como é que foi a experiência. Gente, que fantástica experiência, viu? Vocês precisam fazer, pelo menos uma vez na vida, uma expedição missionária na África. Você volta com uma experiência tremenda, profunda. Profundas reflexões você faz na sua própria vida, sobre as decisões que você toma na vida. Muito bem. Adoração. Amar é adorar. Né? Amar é adorar. Adoração deveria nos mover. Adoração deveria ser o centro da nossa existência, daquilo que pensamos, das escolhas que fazemos, dos sentimentos que nutrimos. Mas, infelizmente, muitas vezes não é assim. Sabe que esse é o meu 18º ano de ministério e já passei por diversas congregações, já preguei em muitas congregações. E a minha leitura que eu faço é que, às vezes, a impressão que eu tenho é que muitos se contentam em sentar nos bancos da igreja, ouvir sermões e voltarem para casa e continuarem sendo quem são. Que coisa terrível. Deus, ele não espera somente isso de nós. Se nós oferecemos somente isso a Deus, eu quero dizer para você que você e eu não estaremos oferecendo nada. Nada. O que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas que se reúnem em um determinado local geográfico, pode ser debaixo de um teto como esse, agradável como esse, pode ser, por exemplo, debaixo de árvores, como eu preguei na África alguns dias atrás. Mas quando o povo de Deus se ajunta, ele se ajunta para celebrar. Ele se ajunta para ouvir a voz de Deus, para fortalecer a sua alma, o seu coração, para ser verdadeiros adoradores no dia a dia da sua vida. Na escola, no trabalho, na vizinhança, nos desafios da vida. Então, eu quero dizer para você que hoje vamos falar um pouquinho sobre adoração e alguns, infelizmente, acabam concentrando o que pensam sobre adoração acerca do que devemos cantar na igreja ou que não cantar, não é? Música, isso tem uma polêmica, mas eu não quero entrar nessa polêmica. Eu quero trazer nessa noite quais são os benefícios da verdadeira adoração. O que nós podemos aprender? E conta-se uma história de um indivíduo que morava em um país cuja a autoridade patriarcal era muito forte, e ele acabou mudando para os Estados Unidos, onde não tem essa cultura forte
como ele tinha no seu país. O problema é que a família dele arranjou um casamento com uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. Esse era o costume. Imagina você, meninas. O seu pai dizer assim, olha, nós já arrumamos o casamento, você não conhece, você nunca viu, hein, Micaele? Você nunca viu o indivíduo, mas já arrumei o casamento, você vai casar, não tem esse negócio de namoro. Não, que não é negócio de namoro. Tem negócio de namoro, não. Quando o dia que você conhecer, vai ser o dia do casamento. Imagina. Ele veio de uma cultura assim, porém ele experimentou outra cultura, a cultura americana. Uma cultura mais secular, né? Não tem muito respeito para com as tradições. Só que ele tinha que voltar para o país e cumprir a cultura. Já pensou, Júnior? E ele fez, mas fez assim, com um rosto sombrio, muito preocupado, já tinha experimentado outras coisas, já tinha até gostado de outras meninas, mas ele tinha que ser fiel à tradição da sua família, então ele pegou um buquê de flores, pegou o avião, aterrissou lá na sua terra, e ele haveria de vê-la pela primeira vez no saguão do aeroporto. Quando ele estava segurando, ele pensou assim, eu estou aqui por causa de um peso de uma tradição, porque o meu pai quis isso para mim. Eu não queria estar aqui. Eu não queria casar com essa pessoa que eu nem conheço, nem sei como que ela é. Será que é feia? Será que é bonita? Será que é alta? Será que é baixa? Será que é gorda? Será que é magra? Ele nem imaginava quem era. Mas ele estava ali somente por obrigação. Sabe? Com um buquê de flores na mão, esperando. O coração dele apertado. Quando de repente veio o pai e a mãe, acompanhado com os pais dela e ela no meio. E para sua surpresa, era linda, linda, linda. Quando ele colocou os olhos, porque o homem é meio visual, né? Meio não, totalmente visual. O homem é visual, mulher nem tanto. Mas quando ele colocou os olhos nela, eu falei assim, gente, que maravilha. Agora a obrigação passou a ser prazer. Agora o medo deu lugar à segurança. É com essa que eu quero me casar. E ele casou e foi muito feliz. Ela foi, de fato, a mulher dos seus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes somos como esse rapaz dentro da igreja, sabia? Estamos aqui por um peso de uma tradição, porque nossos pais foram adventistas, ou porque nós aprendemos que devemos estar aqui. Guardamos o sábado não porque nós amamos a Cristo, mas porque nós queremos o céu. A gente faz aquela relação de perda e ganho, né? Perda e ganho. Se eu não guardar o sábado, eu perco o céu. Se eu não devolver o dízimo, não vou para o céu, não vou ter a salvação. Se eu não for para a igreja, vou me enfraquecer. Então eu quero estar forte, por isso eu vou para a igreja. E aí essa relação, ela é uma relação de perda e ganho e não passa disso. Viemos por força de tradição, estamos aqui. E o que pode mudar essa situação terrível, né? Eu quero dizer para você que se isso não mudar, se nós continuarmos a fazer exatamente assim, esse tipo de relacionamento com Deus não vai suportar as duras provações que o mundo ainda não conheceu e que virá sobre o mundo. Hein? Esse tipo de relacionamento superficial, sabe aquele relacionamento frágil como uma palha? No primeiro sinal de problema e conflito, ele vai se desfazer. Ellen White fala que muitos, olha que declaração triste, irmãos. Muitos deixarão as nossas fileiras e se tornarão os nossos maiores inimigos, porque nos conhecem. Muitos irão passar por isso. Estavam entre nós, comungavam da nossa mesma esperança, acreditavam naquilo que nós acreditávamos, éramos amigos de verdade, mas o relacionamento artificial, superficial, retratado por Jesus na parábola das 10 virgens, aquelas 5 virgens loucas, fez com que eles não suportassem a demora e a angústia. Saíram, abandonaram, se tornaram nossos maiores inimigos. O que pode mudar essa situação?
é a verdadeira adoração e a compreensão. Eu quero dizer para você que não há verdadeira conversão se não houver uma verdadeira conscientização. Primeiro você é conscientizado, depois você se converte. Aquilo que lhe convenceu. Então, se você entende mal essa questão da adoração, você vai praticar uma adoração equivocada, falha, fraca. E é isso que nós não queremos praticar. Nós queremos algo mais vivo, mais forte, mais significativo. Muito bem. Eu vou contar aqui 3 histórias que falam sobre a verdadeira adoração e vamos fazer a aplicação dessas 3 histórias, tá bom? Então, longe de entrar em polêmica, o que é culto, o que não é culto, como adorar, vamos nos concentrar em atos de adoração significativos na Bíblia e o que esses atos de adoração foi capaz de fazer na vida daqueles que adoraram. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Mateus, versículo 11 e 12. Capítulo 2 de Mateus, versículo 11 e 12. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo para nós lermos juntos a palavra. E aí eu vou pedir que você feche seus olhos para nós orarmos. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai, aqui está a tua palavra, aberta nas nossas mãos. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela é a fonte da verdade e por isso ela tem poder de nos santificar. Porque o Senhor mesmo diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, ela é a fonte da libertação, porque o Senhor mesmo disse, conhecereis a verdade vos libertará. É ela quem nos apresenta o plano da salvação e de maneira maravilhosa nos apresenta a Jesus, o nosso Senhor. Somos pecadores. Em nós não há sabedoria, não há luz. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos fale ao coração através da sua palavra nessa noite, que ao sairmos daqui, saiamos com plena certeza que ouvimos a tua voz em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Olha, presta atenção, está falando de adoração, não está? Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. E o que foi? Ouro e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que história interessante. Quem são esses? Os reis magos. Quantos são? Não sabemos. Alguns dizem assim, são 3, porque foram 3 coisas que eles ofereceram, né? E por conta disso, alguns dizem não são 3. Não sabemos a quantidade. Mas o fato é que esses 3 reis magos eram astrônomos. Não confunda com astrólogos. Diferente. Astrologia é uma coisa, astronomia é outra. Astronomia é um ramo da ciência muito importante para nosso conhecimento do cosmos onde nós estamos. A astrologia tem muito a ver com misticismo, Ok. Então, esses homens eram astrônomos. E eles viram que uma estrela, interessante, né? Surgiu no Oriente. Mas só que não surge estrela assim de uma hora para outra. Né? Não surge estrela. As estrelas se formam, a ciência aí, astronômica dizem isso, se formam ao longo de bilhões de anos. Eras e mais eras. Ao olhar as estrelas, você pode ver. Você olha para o céu, as 3 Marias estão lá, está lá o Cruzeiro do Sul, está lá Betelgeuse, está lá Sírios, está tudo lá. Sempre no mesmo lugar, né? Não surge uma estrela de uma hora para outra. Mas aqueles astrólogos viram uma estrela especial no Oriente. E eles eram profundos estudantes da profecia hebraica. E eles entenderam que aquela estrela haveria de guiá-los até o rei, o Messias. E eles se empreenderam uma jornada, uma viagem, até encontrar o rei. E foram dias caminhando. Imagina a longa caminhada, imagina o cansaço.
Naquela região, você sabe que ali é clima de deserto, faz muito calor durante o dia e gela à noite. Experimentei isso lá, ali na África, e eu pregava assim, céu aberto. Eu estava num descampado, tinha umas árvores assim do lado, o povo sentava ao redor, mas um vento gelado, e eu estava sem luva, e a minha mão quase quebrando de tanto vento. Então, nessa geografia em especial, o clima é quente durante o dia e é gelado durante a noite. Imagina a jornada que esses homens fizeram, porque eles queriam e desejavam conhecer o rei, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Adoração envolve sacrifício. Amigos, eu tive lá na África, onde os irmãos, muitos deles, caminham 14, 30, 40 quilômetros para chegar até a igreja. E pasmem vocês, não perdem um culto sequer. Nós levamos um médico na comitiva e ele conheceu lá o ancião que andava 7 quilômetros para atender a igreja. Ele ficou tão, assim, um coração tão inclinado, né? Que ele foi na cidade, comprou uma moto e deu para ele. Foi a alegria quando ele sentiu em pegar aquela moto, ele chorou de alegria. Ele não tinha o dinheiro para comprar o básico para sobreviver. Muito pobrezinho. E agora ele tinha uma moto para poder atender a igreja. Olha aqui para mim. Primeira coisa que nós precisamos entender: a adoração tem muito a ver com sacrifício. Você pode ver que Abraão era um homem que, quando ele chegava em determinado local, a primeira coisa que ele fazia era erguer um altar e sacrificar. Só que o sacrifício era feito com os melhores do rebanho, né? Os cordeirinhos, os melhores, os mais bonitinhos. Não podia ser doente, não podia ser aleijado, não podia ser cego, não podia ser malhado, não podia ser pintado, tinha que ser branquinho, eram os mais valiosos. Então eles pegavam o que era mais valioso e colocavam no altar da adoração. Agora imagine você, todo judeu tinha que ir em Jerusalém ao templo para sacrificar, pelo menos uma vez por ano. Então não importa onde ele mora. Se ele mora aqui no Brasil, ele tinha que juntar todas as suas ofertas para levar e adorar lá em Jerusalém. Chegando lá, ele comprava lá os seus sacrifícios, suas ovelhas, as suas novilhas e fazia o sacrifício lá no templo de Jerusalém. Porque a adoração requer sacrifício. Um dia um ancião disse assim para mim: pastor, você sabe por que eu acordo cedo de manhã para levar meu filho para o desbravador? Porque eu prefiro fazer isso a ter que ficar madrugadas em claros sem saber para onde ele está nas festas. Por isso eu faço isso. É melhor acordar cedo, levar meu filho para o desbravador, do que visitá-lo à noite na cadeia, procurá-lo nas baladas. Adoração requer sacrifício. Quando eles encontraram o Senhor, diz a Bíblia que eles ofertaram ao Senhor. E ofertaram coisas extraordinárias: ouro, incenso e mirna. Não se apresenta diante de Deus para adorar sem trazer algo como oferta. Tem um texto na Bíblia que fala assim: ninguém comparecerá perante mim de mãos vazias. Quando uma mãe dava à luz, ela levava o seu filho ainda desmamado, e quando era muito pobre, pelo menos um casal de rolinho ela apresentava como sacrifício. Quando tinha mais condições, levava um cordeiro e apresentava como sacrifício. Para o judeu, não tem esse negócio de muito obrigado, Senhor. Nós, aqui, se você pegar o planeta Terra e partir no meio, esse lado de cá do Ocidente, esse lado de cá do Oriente, esse povo do lado de cá, eles são muito dados à expressão. Fala demais. Acha que por falar está tudo certo. Então eles dizem assim: eu vou ser grato a Deus. Como que eu vou ser grato a Deus? Obrigado, Senhor. E o Senhor fica esperando. Ele vai fazer alguma coisa mais. Obrigado, Senhor. Não, não é possível. Ele vai dizer só isso?
É só isso? Não, não é possível. Vai fazer alguma coisa mais. Obrigado, Senhor. E às vezes nem pensa no significado das palavras, né? As palavras mudam com o tempo, né? Nós temos professores aqui, pode até me corrigir se eu estiver falando uma besteira. Mas existe um fenômeno linguístico que faz com que as palavras mudem com o tempo. Antigamente, quando alguém lhe fazia algo bom, você dizia para a pessoa, eu me sinto muito obrigado a lhe retribuir o favor. Então, se recebia alguma coisa, você respondia, eu me sinto muito obrigado a lhe retribuir o favor. O tempo foi passando, muito obrigado. Hoje, obrigado. E a gente fala isso sem pensar no que está por detrás do significado, da etimologia do texto, né, da palavra. O que significa obrigado? Aí esse pobre ocidental do século XXI olha para Jesus pendurado na cruz e diz assim, obrigado, Senhor, por ter morrido por mim. E, em outras palavras, está dizendo assim, Senhor, eu me sinto muito obrigado a fazer o mesmo pelo Senhor. Eu vou morrer para que o Senhor possa ser salvo. Porque o que Jesus fez foi morrer para que eu pudesse ser salvo. Aí eu falo assim, olha, eu também vou morrer, Senhor, para salvar o Senhor. É isso que ele está dizendo quando ele diz, muito obrigado. E aí, faz sentido? Olha aqui para mim. Adoração envolve sacrifício. Isso quer dizer que quando você não sacrifica, você não adora. Eu me lembro da história de Davi. Davi chegou no campo lá em Aroeira. Aí ele queria aquele campo para sacrificar o Senhor. Aí o dono daquele campo disse, não, eu dou para ti, ó rei, eu te dou, isso aqui é... Aí ele disse, não, eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe nada. Eu pagarei pelo campo. Aí ele pagou e deu para o Senhor. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso desafio é que nós temos nas mãos um livro escrito por um povo que não é brasileiro. Escrito num idioma que não é o português. Escrito num tempo que não é o século XXI. Ou nós entendemos esse livro no contexto histórico que ele foi dado e praticamos o que ele nos ensina, ou nós iremos praticar aberrações na nossa prática de adoração. Ou nós compreendemos e agimos conforme a compreensão que o livro nos traz, ou nós estaremos terrivelmente equivocados naquilo que oferecemos a Deus. Muito bem. Mas você reparou no texto, sem forçar o texto, sem forçar o texto, você reparou que depois que eles adoraram os reis magos, depois de ofertar ao Senhor ouro, incenso e mirra, depois que eles fizeram isso, eles em sonhos foram advertidos a não voltarem para encontrarem-se com Herodes. E a Bíblia diz, regressaram para o outro caminho até a sua terra. Regressaram para o outro caminho. Sem forçar o texto. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você pratica esse tipo de adoração que nós vimos aqui, que requer sacrifício, você muda a trajetória da sua vida. Isso aqui, amigos, olha aqui para mim. Isso aqui é inevitável. Ninguém que pratica a verdadeira adoração como esses aqui praticaram, envolvendo sacrifício, permanece o mesmo. Então você pode ver, quando um indivíduo ele senta no banco da igreja e ele não pratica a verdadeira adoração, se ele é maldizente, ele volta a ser maldizente. Se ele é desonesto, ele continua praticando a desonestidade. Se ele é violento, se ele é supim-curto, se ele é sem paciência, ele continua sendo do mesmo jeito. Porque a adoração que ele não praticou, mas que ele pensa que praticou, não teve efeito prático na sua vida. Então, quando você vem para a igreja e você adora de fato e de verdade, conforme a adoração, ela é descrita na palavra, algo maravilhoso muda dentro de você. Algo maravilhoso acontece dentro de você, que é justamente uma transformação. Você começa a pensar diferente. Você começa a agir diferente. Você começa a se avaliar. Gente, eu preciso mudar. Gente, o que é isso que eu estou pensando? Olha o que eu estou falando. Olha como eu estou fazendo. Não.
Eu não posso fazer isso mais. Quando você faz essa reavaliação, essa reflexão, isso é sinal de que você adorou. Quando eles adoraram, regressaram para outro caminho. Muito bem. Essa é uma história. Eu falei que eu ia contar 3. Deixa eu contar uma outra história para você. Uma outra história. Capítulo 14 de Mateus, aí mesmo Mateus, versículo 32 e 33. 14, 32 e 33. E o texto diz assim: Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos reconstruir o pano de fundo dessa passagem. Os discípulos estavam mar adentro e havia uma violenta tempestade, uma tempestade tão violenta que fez com que marinheiros acostumados com a voraz do mar temessem pela sua própria vida. Então não era qualquer tempestade. As ondas eram gigantes, entrava dentro do barco, eles tiravam a água do barco, entrava mais, tirava mais, o vento soprava para um lado, soprava para o outro, o barco estava afundando, eles estavam morrendo de medo, no desespero tremendo, pensando que aquela seria a sua última noite e aquele seria seu último dia. Não havia chance deles sobreviverem àquela tormenta. Estavam desesperados, estavam com medo, estavam apavorados diante do perigo. Quando de repente Jesus veio andando sobre as águas. Que coisa impressionante, né? Andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Isso me faz pensar em algumas coisas, né? E Jesus não faz nada sem propósito. Sempre tem algo que o Senhor faz que vai nos ensinar preciosas lições. Por que andar sobre as águas? Jesus poderia simplesmente aparecer na polpa do barco, não foi? Não é? Poderia. Por que andar sobre as águas? Parece um exibicionismo, né? Só para dizer que pode? Não, queridos. Você sabe o que mais fazia os discípulos temerem naquela situação? O mar revolto. O mar era a sua insegurança. Quando você está em terra firme, está tudo certo. Agora, no mar, onde você pode ir para o fundo, o mar era o que lhe trazia o medo, o perigo, o pavor, o desespero. E o Senhor Jesus usou exatamente aquilo que ele mais temia como um caminho para chegar até eles. Muitas vezes o Senhor Jesus faz a mesma coisa conosco. Às vezes o Senhor Jesus permite que a gente passe por situações porque de outra maneira ele não teria acesso ao meu e ao seu coração. É como se ele pegasse no nosso ombro e chacoalhasse bem forte, dizendo assim: filho, filha, acorda, olha o que você está fazendo, olha para onde você está indo, filha, acorda. De outra maneira, eu e você não despertaríamos. Ele permite, para fazer com que essa dificuldade seja uma estrada para alcançar a mim e a você. Eu tenho um pensamento que eu levo no meu coração sempre, escute esse pensamento. Deus não está tão interessado no meu bem-estar como Ele está interessado na minha salvação. Às vezes, é preciso que eu passe por dificuldades para que o Senhor possa reparar as arestas, tirar a escória da sujeira, para que eu possa amadurecer e crescer. Quando você pega uma enxada, quem nunca trabalhou com enxada, você vai lá para a roça, pega a enxada, começa a trabalhar, como é que fica a sua mão no final do dia? Cheia de cacos, bolhas. E aquilo dói. Dói ou não dói? Dói, gente. Aquilo incomoda. Aquilo faz... E quando estoura, então, misericórdia, você pegar de novo aquela enxada, você só de pensar, você já arrepia, né? Com a mão toda machucada. Mas se você persistir, no final de 30 dias, por exemplo, como que vai estar a sua mão? Calejada. Agora sim. Agora você pode pegar, não vai fazer mais bolha, não vai machucar. Olha aqui para mim. Escuta o que eu estou dizendo. Aquilo que não destrói você te deixa mais forte. Parece um clichê, mas é a mais pura verdade. Quando você passa pelas dificuldades e os problemas da vida,
Adivinha o que está acontecendo? Deus está te preparando e te fortalecendo a cada instante. Você poderá ter condições de ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes às suas. Aquilo que não destrói você, te fortalece. Se o Senhor puder acalmar a tempestade, Ele pode acalmar. Mas se Ele não acalmar a tempestade, Ele vai fortalecer a embarcação da sua vida para que você passe por ela. É sempre assim. Sempre assim. No final das contas, chegaremos até o porto seguro. Pode contar que você vai chegar no porto seguro da vontade de Deus para você. Amém? Muito bem. Quando Jesus apareceu, eles pensaram que era um fantasma. Interessante, né? Por que pensaram que é um fantasma? Isso é tema de outro sermão. Pensaram que era um fantasma, um fantasma. Porque estavam com medo, estavam apavorados. Ei, Pedro, Jesus falou assim: tenha coragem, sou eu mesmo, sou Jesus. Pedro então disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Tá bom, Pedro, vem. E Pedrão, né, Pedrão? Pedrão, eu sou apaixonado pela personalidade de Pedro. Pedro, a gente tem que tirar o chapéu para Pedro, gente. Sair daquele barco e pisar naquela água. Quem é que tem coragem? Você teria coragem? Com aquelas ondas, com aquele vento? Dentro do barco é o único lugar no meio daquelas águas, o único local seguro, sair de lá, era se arriscar ainda mais. Aí Pedro, imagina o Pedro fazendo assim, ó. Ele fazendo assim, ó. Ó, tá duro, tá firme. Colocou o segundo pé e começou a dar o primeiro passo e foi andando. De repente ele olha para o lado e quando ele olha para o lado ele vê as ondas, ele sente o vento. Quando ele tirou os olhos de Cristo, como é que aconteceu com ele? Vai afundando. Tirar os olhos de Cristo é afundar, inevitavelmente, na vida. Quando você tira os olhos de Cristo, você se afunda. Afunda nos negócios, afunda na vida emocional, na vida familiar e, sobretudo, na vida espiritual. O segredo é Jesus. Pastor Bulhão, velho Pastor Bulhão, ele tinha razão quando disse que conhecer Jesus é tudo. E quando Jesus entrou no barco, diz a Bíblia que o mar se acalmou e a tempestade acabou, parou. Como resultado de eles verem o milagre que aconteceu, que o vento se acalmou, o mar se acalmou, tudo estava em perfeita paz, como resultado, o medo foi embora e o desespero também. Sentiram paz e como resultado eles adoraram o Senhor. Quando você adora a Deus de fato, quando você realmente adora a Deus como Ele espera que você o adora, você sabe o que acontece com você e comigo? O desespero dá lugar à esperança. A angústia dá lugar à paz. Pode ser que os ventos continuem soprando lá fora. Pode ser que as ondas estejam até revoltas, mas quando você adora a Deus, você fica em paz. Pastor Elias, meu grande amigo, grande educador, foi departamental de educação ali no Rio de Janeiro, foi diretor do IPAI, um dos nossos colégios. Quando chegou a pandemia, ele foi acometido de Covid, foi levado para o hospital. Seu pulmão já tinha sido comprometido irreversivelmente. E ele estava cada vez mais definhando. Uma corrente de oração pelo Brasil inteiro, para que Deus pudesse poupar a vida do pastor Elias. E quando ele foi visitado pela esposa, a esposa chorando diante do seu leito de enfermidade, ele ainda conseguindo falar, ele falou assim: meu amor, não chora. O preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Estou preparado. Pastor Elias fechou seus olhos pela última vez. O Covid venceu e ele morreu. Mas antes que o Covid calasse a sua voz, silenciasse a sua voz,
a última frase que ele disse foi: preciosos são os olhos do Senhor, a morte nos seus santos. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, quando você adora, você está em paz. E a terceira e última história que eu gostaria de contar para vocês é o que está em Mateus 28, versículo 9. Falando sobre a ressurreição. Lá no capítulo 28, versículo 9, diz assim, ó. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha aí. E o adoraram. Amigos, olha só o que aconteceu. Sexta-feira Jesus morreu. A esperança dos discípulos havia se acabado. Completamente desfacelada, esmigalhada. Eles esperavam que Jesus fosse de fato aquele que sentaria no trono de Davi, reinasse soberano sobre a nação, libertando Israel da tirania dos romanos. Eles até disseram uns para os outros: nós esperávamos que ele redimisse Israel. Agora Jesus estava pendurado na cruz, que era a morte mais vergonhosa que existia. Os discípulos e as mulheres, as discípulas, viram o corpo do seu amado mestre sendo depositado naquela cova, junto com ele a sua esperança. Coisa terrível, né? E agora? Jesus está morto. Eu vi o seu sepultamento, presenciei o seu sepultamento, o que eu vou fazer agora? Eles descansaram conforme o mandamento, e no primeiro dia da semana aquelas mulheres foram lá para embalsamarem o corpo de Cristo, e para sua surpresa, diz a Bíblia que o túmulo estava vazio. E Jesus aparece para elas. E é engraçado a saudação do próprio Jesus, né? Salve, salve. E vendo Jesus ressurreto, aquelas mulheres foram tomadas de êxtase, de alegria. A esperança que estava despedaçada reativou-se, né? Ficou mais forte ainda. E diz a Bíblia que ali, prostradas por conta do desânimo, por conta dessa decepção, por ter entendido que chegaram ao fim da jornada, Jesus aparece para elas e diz: salve. E aquelas mulheres levantam daquela situação, cai aos pés de Cristo e abraça seus pés. Abraça seus pés. E aí, o que você teria feito se fosse você? Abraçaria a cintura? Abraçaria os pés? Se jogava no pescoço de Jesus? O que você faria? Aquelas mulheres foram aos pés de Cristo em adoração. E a sua experiência de desânimo, de derrota, de tristeza, de desesperança, deu lugar a uma vitória extraordinária. O nosso mestre vive. Quando você adora, você cria esperança no seu coração. Por mais que você esteja desanimado, como aquelas mulheres estavam desanimadas, porque a razão da sua esperança estava enterrado. Estavam totalmente entregues ao desânimo. Mas quando você adora, o desânimo sai e a esperança toma lugar. Ei, amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vale a pena adorar, viu? Você viu o que a adoração nos faz? Primeiro caso dos reis magos, a adoração fez com que aqueles homens mudassem a sua trajetória. A adoração muda a sua vida. Aqueles discípulos lá no barco, com medo da tempestade, do vento, eles adoraram e o desespero deu lugar à paz. Quando você adora, você sente paz. Quando você adora, como essas mulheres adoraram, você está desanimado? Volta a ter ânimo, vigor, força e esperança. Então vale a pena adorar. E para terminar, deixa eu contar um pouquinho sobre a história de Charles Darwin.
pai da evolução das espécies. Diz a história aí que Charles Darwin, ele escreveu na sua autobiografia as seguintes palavras: minha principal diversão e o meu único emprego ao longo da vida tem sido o trabalho científico. Desse trabalho, nunca fico ocioso, pois é a única coisa que torna a minha vida suportável. Você percebeu o efeito que o trabalho estava trazendo para ele? Então ele dedicou-se ao trabalho. Mais tarde, ele continuou escrevendo. Mais tarde ele continuou escrevendo assim, ó: a poesia me deu grande prazer e eu me deleitei muito com Shakespeare. Mas agora, por muitos anos, é tão insuportavelmente entediante que me dá náuseas. Minha mente parece ter se tornado uma espécie de máquina para moer leis gerais a partir de grandes coleções de fatos. Essa perda é uma perda de felicidade. E me tornei como uma folha murcha para todos os outros assuntos, exceto a ciência. Ele escreveu isso aí. Por outro lado, um outro homem, uma outra experiência, né? Um grande teólogo, Jonathan Edwards, aos 19 anos, escreveu: resolvi lançar minha alma sobre o Senhor Jesus Cristo, confiar nele e consagrar-me inteiramente a ele. E qual foi o resultado? O que ele colheu? Ele escreveu: Jesus trouxe para a alma, para a minha alma, uma pureza inexprimível, brilho, paz e êxtase. Em outras palavras, transformou a minha alma num campo e num jardim. Para Darwin, a sua experiência com a ciência o tornou em uma folha murcha. Para Edward, ao entregar a vida a Cristo, a sua alma e a sua experiência se tornou em um jardim. Ao final das contas, da nossa trajetória, final da nossa trajetória nessa terra, ou seremos uma folha murcha, ou seremos um jardim florido, bem regado e vivo. E o que faz a diferença? É a experiência que você escolheu viver. Darwin, a ciência. Edward e Jesus. E você? Se você contenta somente em sentar nos bancos dessa igreja? Se você está contente em oferecer a Jesus somente isso? Ouvir sermões e voltar para casa e só isso? É só isso que você vai viver com Cristo? É só isso que você tem a oferecer? Saiba que se você fizer somente isso, você está perdendo a maior riqueza que o Senhor Jesus quer lhe oferecer. Vá um pouquinho mais profundo. Cave um pouco mais, até encontrar a pérola de grande preço. Conheça Jesus um pouco mais, melhor. Seja mais íntimo dele. Adore-o de fato, de verdade. E você vai experimentar uma paz crescente no seu coração. Quantos nessa noite gostariam de dizer assim: Senhor, me ajuda, porque eu tenho vivido uma vida superficial, mas eu quero lhe adorar, entregando tudo que eu tenho e tudo que eu sou a ti. Levante sua mão. Amém. Então feche seus olhos. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, todos nós, confessando o nosso pecado, de que nós temos nos aproximado do Senhor de maneira superficial, temos adorado, não temos conhecido o que é para ser conhecido. Assim como aquele jovem que estava à espera da sua noiva, porque estava sendo obrigado pela circunstância, pela tradição. Muitas vezes nós estamos na igreja adorando por força de um hábito, por força de uma tradição, porque os nossos pais querem, porque os nossos amigos aqui estão. Senhor, nós não experimentamos o que é a verdadeira adoração. Pai, nos ajude a te conhecer melhor. Nos ajude a nos relacionarmos com o Senhor, para que a consequência imediata seja uma verdadeira adoração
oferecida por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.